Olá pessoal, eu sou a professora Evelyn Santana e a nossa dica de hoje é sobre a Lei 11.419 de 2006. Essa lei, ela aborda a contagem de prazo eletrônico. Então vamos lá para que você possa entender como é feita essa contagem do prazo eletrônico. No seu artigo 5º, ela vem com a seguinte previsão: as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, esse artigo 5º, ele diz que as intimações eletrônicas, elas serão feitas diretamente no portal, ou seja, no portal de serviço do TJ, no portal do PJE, no próprio portal do EPROC. Então, essa lei, ela dá garantia que a intimação ela seja feita de forma eletrônica, sem a necessidade da publicação, que havia há um tempo atrás, né, no Diário Oficial, como havia também a publicação eletrônica. Então, essa lei dispensa essa publicação. O parágrafo 1º diz o seguinte: considerar realizada a intimação no dia em que o intimado efetivamente consultar o teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, você fez a abertura da intimação, automaticamente vai ser certificado pelo sistema que você foi intimado e no dia seguinte já vai começar a contagem de prazo. Isso é o que diz o parágrafo 1º. Já o parágrafo 2º diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. E aqui, o que diz esse parágrafo? Se você abrir uma intimação no final de semana, o prazo da intimação, o prazo que você vai ser considerado de intimado vai ser o primeiro dia útil seguinte. Então, foi no sábado ou no domingo, você vai ser considerado citado a partir de segunda-feira. Isso que diz o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º diz que a consulta referida no parágrafo 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar intimada automaticamente a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, o parágrafo 3º diz o seguinte: se no prazo de 10 dias corridos, então corridos não se conta dias úteis, corridos, inclusive os finais de semana, se você não faz a abertura desse prazo, passou esses 10 dias corridos, automaticamente será enviada a publicação e no dia seguinte você será certificado e automaticamente começa a contar o seu prazo para manifestação no processo. E vamos aqui para a parte final, que são algumas observações importantes e são artigos que vocês têm como garantia dessa aplicação da publicação eletrônica. Caso o advogado não faça leitura no prazo de 10 dias contados do seu envio, o sistema fará leitura de forma automática. Foi exatamente isso que eu falei para vocês, a partir do qual será o prazo iniciado. A forma da contagem desse prazo de 10 dias está prevista na Resolução 185 de 2013 do CNJ. E aí vamos lá, o que diz o artigo 21? Para efeito da contagem do prazo de 10 dias corrido, do que trata o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419, inciso 1. O dia inicial da contagem é o seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independente de ser ou não de expediente do órgão do comunicante. Então, aqui diz que o dia da contagem começará independente de ser ou não o dia do comunicante. Começou, você vai dar como certificado. Então, vamos dar aqui um exemplo. Abriu uma intimação no final de semana, ele conta no sistema que a abertura foi feita no sábado e no domingo. Só que o prazo só vai começar a contar no primeiro dia útil seguinte.
O inciso 2 diz que o dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º dia a partir da sua inicial, caso seja expediente judiciário no primeiro dia útil seguinte. Então, é exatamente o que eu acabei de dizer. Abriu uma intimação final de semana, a contagem vai dar como aberta aquela intimação, mas a contagem só vai começar a partir do dia útil seguinte. E o parágrafo único, para finalizar, a intercorrência de feriados, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre a contagem. Exituada a hipótese do inciso 2. Então, aqui diz que nem feriado vai acontecer nenhum tipo de interrupção. É exatamente a contagem. Fez a abertura, independente de ser feriado, ele vai dar como certificado aquela abertura, sendo que vai ser direcionado para o primeiro dia útil seguinte. Então, aqui são os artigos que disciplinam a publicação por meio eletrônico dos portais de serviços, tanto do TJ, quanto do PJE e quanto do EPROC. A dica de hoje é essa, não deixa de curtir, compartilhar os nossos vídeos, até a próxima dica.